Bom dia, nono ano. Vocês se lembram que a gente estava falando sobre a questão da música no Brasil na década de 1960 a 1970, né? E tem a questão da música de protesto, né? Em 1964 é instaurado aqui, né, o golpe militar, aonde o Brasil passa a ser governado por uma ditadura militar e muitos artistas foram repreendidos, as músicas, as artes como um todo. Vale lembrar, né, de nomes como Chico Buarque, Geraldo Vandré, com a música de protestos, né? E também temos aí o movimento Tropicália. Os tropicalistas, eles desejavam a liberdade de se expressar, viver e criar. Suas composições causaram grande impacto em virtude da mistura do som da guitarra elétrica com ritmos brasileiros, constituindo assim arranjos muito ousados para a época. Os músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil e a banda Os Mutantes, formada em 1966 e composta por então Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, também tinha, né, no movimento tropicalista Tom Zé, Rogério do Prate, os letristas Torquato Neto e Capinã, e não podemos esquecer as vozes da Nara Leão e Gal Costa, que criaram canções e arranjos e interpretações inovadoras, né, na música popular brasileira. Foram produzidos discos relevantes para a história da música brasileira com a Tropicália ou Pane Essense. Caetano Veloso e Gilberto Gil, né, traziam canções como Alegria, Alegria de Caetano, Domingo no Parque, que participaram do Festival de Música, né, do Festival de MPB da TV Record. E também Gilberto Gil, como é proibido proibir, balançar a opinião do público nesse festival de música brasileira em virtude da provocação de suas letras, sonoridades e performance dos músicos. A execução da música É Proibido Proibir, por Caetano e os Mutantes, causou protesto na plateia que virou de costa para o palco e provocou a reação dos músicos que também deram as costas à plateia. O Tropicália, na verdade, trazia uma questão de mudança, uma proposta estética de comportamento que alcançava a experimentação musical, a questão política, a questão moral, a liberdade sexual e o vestuário. A essência libertária do movimento acabou chamando a atenção do regime militar que prendeu Gil e Caetano no ano de 1968. Apesar da curta duração, o movimento tropicalista e sua breve existência foi suficiente para marcar a cultura e a música popular brasileira. E por falar nisso, isso não foi só da música também que teve um alvoroço. A moda brasileira na década de 1970, 1960 a 1970, ela trouxe maior revolução. Precisamente em 1960 foi um período de grande transformação no Brasil e no mundo. Os movimentos estudantis, a efervescência do rock, o movimento feminista, a opressão das ditaduras e o início do movimento hippie influenciaram, né, a questão do comportamento e modificaram em várias partes do mundo o vestuário em que até então seguia um padrão estruturado e alinhado, com ternos bem cortados e roupas, né, que não tinham ousadia nenhuma. No Brasil, as principais inspirações vinham das roupas dos estilistas americanos, franceses e italianos. Até o início da década, né, as roupas eram, né, pensadas para atender expectativas do público adulto, mas nesse período passaram também a servir uma juventude ávida por novidades. A moda começa a deixar de ser única e para ter diversidade se relacionando com o comportamento e o estilo de cada um. No meado de 1960, a popularização do rock, né, e dos programas como Jovem Guarda trazem a questão dos padrões do vestuário, né, de rebeldia como James Dean, de Juventude Transviada, Nicholas Cage, de Elvis Presley, inspirando assim os figurinos com botas extravagantes, calças justas, jeans rasgado e, é claro, uma bela e boa jaqueta. No final da década de 60, né, o espírito libertário dos palcos
de festivais mostrou um novo estilo de reverência ao movimento hippie. Criações de figurino, né, próprio, como calça-boca de sino, rendas, casacos, plumas e pele, né, trouxeram um novo visual e uma nova cara. Inclusive as mini saias, viu? E adereços inusitados. Tipo Caetano, Gil, Gal e os Mutantes, eles causaram impacto ao público, né, gradativamente incorporando o vestuário de jovens que se identificavam com o estilo, principalmente a partir da década de 70, com a popularização do movimento hippie. Além da moda, que ganhava um público jovem e se relacionava bastante com o cenário musical do período, a alta costura brasileira também tinha expoentes importantes como Clodovil Hernandes, Deni Popola, e eram os principais nomes da alta costura aqui no Brasil e eram tidos como elegância, né? Elegância e excelência. No mesmo período surgiram projetos patrocinados por empresas do ramo da moda que investiram em jovens estilistas e convidaram artistas plásticos consagrados para criarem estamparias e tecidos. A busca da brasilidade na moda começou a ganhar força nesse meio. Na década de 70, surgiu a questão da influência, né, e o segmento hippie. A questão psicodélica trazia também uma visão a qual os tropicalistas gostavam de usar, né, esses adereços. O ritmo da discoteca invadiu as rádios e as telas da telenovela como Dancing Days de Gilberto Braga e o filme Embalos do Sábado à Noite de 1978. O visual disco passou a fazer parte dos desejos do jovem, roupas brilhantes, plus, né, meias coloridas, camisas de poliéster, macacões decotados e saltos de plataforma. O desejo de criar, né, uma moda que tivesse né, e que se parecesse com aquilo que se via na TV e nas telonas, foi aumentando só. Vale ressaltar que no nosso país, a estilista Zuzu Angel, né, destacou na moda brasileira ao trazer elementos da nossa cultura e de suas criações de renda, de crochê, brilhos e bordados, conchas, bambus e outros. Né? A moda dela foi até os Estados Unidos, mais precisamente, né, no Nova York, uma coleção esperada no Maria Bonita, Lampião e nas Baianas, figuras da cultura brasileira. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.